Maravilhoso que o Senhor nos concedeu de trabalho em paz, Senhor. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome. E viemos também te agradecer, Senhor, pela disposição, disponibilidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui para aprender a tua palavra, Senhor. Desde já nós pedimos ao Senhor que abençoe o teu servo, ele já é abençoado, que o Senhor possa te inspirar a tua santa e gloriosa palavra, Senhor, para que elas te endereçadas aos nossos corações, para que possamos aprender mais e vir a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Querida igreja, vamos iniciar essa jornada dessa noite. É uma alegria poder estar aqui juntos, voltar a meditar na palavra de Deus. Nada melhor do que a gente se desligar de tudo, das coisas, dos problemas. Não deu para resolver mesmo, não é em meia hora, uma hora que a gente vai resolver. A gente para tudo e nesses minutos que nós temos, a gente não faz outra coisa senão meditar na palavra de Deus. E Deus pode, por intermédio da sua palavra, nos instruir, né? Nos ajudar, nos dar clareza, nos dar discernimento, a que nós possamos resolver nossos problemas da nossa vida tão assim, cheia de pressões sociais, né? Irmãos, você já pode abrir sua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos iniciar uma jornada nessa noite no livro de Jó, e eu espero que os irmãos não percam nenhuma quarta-feira dessa sequência que dará início hoje, porque nós vamos estudar o livro de Jó por cada capítulo. Cada capítulo nós vamos discorrer da palavra de Deus no livro de Jó. O livro de Jó, um livro que está antes do livro dos Salmos, e é um dos livros, é um livro riquíssimo para nós de instrução, e é um livro que a gente vai aprender muito dele, parando para estudá-lo durante esses próximos dias. A cada capítulo que a gente se encontrar, a gente vai estudar da palavra de Deus. Leremos o Jó no capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Jó, capítulo de número 1, leremos apenas o versículo de número 1. Jó, capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Eu estou com duas versões para facilitar nossa compreensão da palavra de Deus, mas eu vou ler a que é mais próxima da que os irmãos têm em mãos aí. Livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém, igreja? Irmãos, livro de Jó, nós vamos começar em primeira situação do livro de Jó. Essa caneta está um pouco falhando, vamos pegar uma melhor aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo em que viveu o patriarca Jó. Em que momento da história será que surgiu no planeta um homem tão ilustre quanto Jó? Um homem que o próprio Deus para e começa a observar seu testemunho, sua postura, o que ele faz. Em que tempo foi esse? O tempo exato da história em que Jó aparece é um período chamado de dispensação da promessa, ou também a dispensação patriarcal. O tempo em que Deus coloca no mundo um homem chamado Jó é o tempo chamado dispensação da promessa ou dispensação patriarcal. Era um período da história em que Deus estava levantando esses patriarcas para serem instrumento de bênção para a geração presente. E quando foi isso? Tem mais alguém famoso, pastor, na Bíblia, que viveu aproximadamente no mesmo tempo que Jó, para eu poder mentalizar melhor essa história? Tem um tal de Abraão. Exatamente em Gênesis 13, verso 15, quando Deus vai dar a promessa para Abraão,
aquele tempo ali, aquele período é chamado de período patriarcal, dispensação patriarcal ou dispensação da promessa. Então o tempo em que Jó viveu é muito próximo do tempo de Abraão. Aquele é o período que Jó viveu. Hoje nós estamos no ano de 2020. Para a gente entender mais ainda a cronologia do tempo em que Deus usou, em que Jó viveu, nós estamos em 2020 depois de Cristo. Se considerarmos como zero o ano do nascimento de Jesus, estamos em 2020. Quando a gente tem que voltar o calendário, se a gente voltar o calendário para exatamente 2020 anos antes de Cristo, estaremos lá no tempo de período de Abraão e dispensação patriarcal, o tempo que Deus também usou a Jó. Então, historicamente, ele era próximo, contemporâneo de Abraão, e também, em termos numéricos, é o tempo que a gente vive hoje depois de Cristo, é o tempo que ele viveu antes. Então, olha, às vezes as pessoas fazem sucesso durante um tempo, né? Tem gente que é famosa, pouco some, né? Às vezes canta um hino famoso, dá uns meses, some, desaparece, nunca mais ouve falar daquela pessoa ou daquele personagem. Agora imagine os 2020 agora, com os 2000 antes de Cristo. Há quantos mil anos que existe a figura de Jó, que esse homem é lembrado, que esse homem é trazido, que a sua história é citada, é recitada, relembrada. Há pelo menos 4.000 anos que se fala de Jó, e a história dele continua atualíssima. Olha o peso da história desse homem. E se destacar numa história, num período em que temos Abraão como concorrente, é muita grandeza daquele homem. Então, o tempo em que o nosso querido personagem Jó viveu vamos colocar aqui, o tempo da dispensação patriarcal, o mesmo tempo em que viveu também Abraão, aquele período chamado patriarcal, em que Deus se utilizou dos patriarcas para escrever a sua história. Você tem que lembrar também que Jó, ele é obviamente então antes de Moisés. Se Abraão é o pai de Isaac, o Isaac gera Jacó, então ele viveu antes desse tempo, antes do Jacó, antes de Israel, tudo isso. Por isso que em momento algum Israel é citado no livro de Jó, porque ele viveu antes dessa etapa, antes de Moisés, antes de Jacó, antes desse tempo. Próximo de Abraão, mas antes do Jacó, antes de Israel. Amém? Por isso então, o tempo histórico de Jó é aquele tempo bem passado lá atrás, bem antes de Cristo, quase 2.000 anos antes de Cristo. Amém? Segunda coisa importante para a gente guardar aqui nesse livro de hoje é a sua historicidade. Por quê? Alguém pode achar que o livro de Jó é uma história, é um conto. Será que alguém não teve uma imaginação muito fértil e registrou essa história? Algum escritor com uma mente muito frutífera registrou a história desse homem e por acaso ficou famoso, né? Será que não foi isso que aconteceu com ele? Um personagem como de uma história de romance e tudo mais? Não. O versículo que nós lemos diz: havia um homem na terra de Uz. Então, é a mesma expressão utilizada quando Jesus vai contar lá em Lucas 16 a parábola do rico e Lázaro. Havia um rico e havia também um mendigo. Então essa palavra havia, ou havia um certo homem, havia, quer dizer, existiu. Então a história de Jó é uma história real, é uma história que realmente aconteceu. Ele não é fruto da imaginação fictícia de ninguém. Jó é um personagem histórico. E Jó também é dos livros da Bíblia, o mais antigo. Né? Se fosse pegar qual livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, porque é o livro que foi escrito antes. Se você for lembrar que foi Moisés quem escreve por inspiração o Gênesis, né? Então o Jó, ele é antes de Moisés. Jó é o livro mais antigo da Bíblia.
embora não narre o fato mais antigo da Bíblia. Qual o fato mais antigo? A criação, né? A criação. Qual o fato mais antigo? Gênesis 1, a criação. Qual o livro mais antigo? Jó. Porque a Bíblia não segue essa sequência cronológica que a gente está acostumado, né? Ela pode narrar bem depois um fato que ocorreu bem antes. Então falamos aqui nesse instante da história de Jó, da sua história, que é um personagem real, que realmente existiu um homem numa terra chamada Uz, um homem chamado Jó. Terceira coisa, falamos do seu tempo, falamos do seu período, falamos da sua historicidade. Agora vamos falar do seu lugar. Lugar. Ou região, como você quiser. Ou região. A região citada aqui por nós, citada aqui pela Bíblia, como sendo a região aonde Jó viveu, é um lugar chamado Uz. Uz. Se parece muito com o nome da terra de que Abraão saiu, que era Ur, né? Parece muito. Pode ser que tenha até alguma influência, não temos essa informação. O nome é parecido, o nome é bem curto, mas nosso querido Jó, ele é da terra de Uz. O Abraão veio de Ur. Parece o nome parecido, parece às vezes ter uma influência. Os nomes vai mudando e tal, não sabemos se um nome vem antes do outro, se teve alguma coisa nesse sentido, mas Uz é a terra de Jó. Onde ficaria isso hoje, pastor? A terra de Uz, se fôssemos trazer para os dias de hoje, ficava na região do Jordão, no que hoje nós conhecemos pelo nome de uma região muito famosa, que sempre está nos jornais. Por isso que eu gosto da Bíblia. A Bíblia cita nomes, cita datas, cita lugares. Daí dificulta bastante a vida dos ateus, das pessoas que querem ficar tentando achar brechas na palavra para dizer que a palavra não tem valor ou tal. A Bíblia diz nome, lugar, região, né? Isso é bom para nós. Parece que é uma parte meio assim não importante, mas ela é fundamental para nós, porque ela que dá o fundamento para nós, que nós temos nas mãos um livro santo que fala da verdade, de fatos históricos. Não estamos lendo um livro de Paulo Coelho, isso não é um romance e tal, não, é um livro, palavra de Deus, inspirada pelo Senhor, contando para nós um fato real, que de fato aconteceu, né? Isso nos ajuda bastante e nos dá bastante tranquilidade naquilo que a gente vai aprendendo e compartilhando cada vez assim da palavra de Deus. Irmãos, falamos do tempo, da história, do lugar, e para a gente continuar a mergulhar no livro de Jó, para entender a sua história, nós precisamos de mais uma informação muito importante. É importante que a gente saiba o significado do nome do Jó. Isso nos ajuda bastante. Ajuda em quê, pastor? Muitas das vezes na Bíblia, o nome de uma pessoa era dado em função de algo que aquela pessoa havia passado ou sofrido em algum momento da história, né? Tem um exemplo dos filhos de Eli, quando morre um dos seus filhos ali, e daí quando vai nascer ali alguém, no capítulo 1 ou 2 de 1 Samuel, é dado ao nome de alguém o nome de Icabô, porque a arca de Israel havia sido roubada, sequestrada da nação de Israel, e nasce uma criança, um dos filhos, né, do neto seria então dele, e dá à mãe o nome de Icabô, que significava foi-se a glória, acabou-se a glória de Israel. E a glória quer dizer a presença de Deus. Quando a arca vai embora, é como se a presença de Deus tivesse saído da nação de Israel. Então o nome de alguém, muitas das vezes na Bíblia, significa
traz para nós um pouco da realidade, do que aquela pessoa passou, do que ela viveu em algum momento da história dela. Tem o exemplo do acabou, e tem também o exemplo de Jabes, ou Jabes. Não sabemos como que se pronuncia corretamente o nome dele. Ninguém estava lá para ver, quando a mãe dele deu o nome, não sabemos se é Jabes ou se é Jabes. Eu já vi os pregadores usar as duas expressões, não tem problema nenhum com isso. Alguém pregar e falar Jabes, e outro pregar e falar Jabes. Não tem importância, o personagem é aquele mesmo. E o Jabes também, quando a mãe dele deu para ele o nome de Jabes, também significava algo de muito ruim que a mãe dele havia passado enquanto ele nasceu, né? Não sabemos detalhes, mas o significado do nome dele quer dizer aquele que causa dor. Não sei como foi o parto da mãe dele, mas ela deu a ele esse nome, aquele que causa dor. Então dá para imaginar que foi algo difícil. Ainda hoje, a cultura de dar a uma pessoa um nome que tem um significado de algo que ela viveu, ainda existe. Eu conheço pessoas que tinham um nome para dar para a filha, por exemplo, para a filha, e na gestação ou na gravidez, em momentos próximos de se ter a luz, aquela mãe passou por um parto tão difícil, tão complicado, tão cheio de luta, tão cheio de dificuldade, que ela trocou o nome que ela daria, e deu à filha, que nasceu daquele parto, o nome de Vitória. Pode ver, alguns casos assim, de Vitória, que quer dizer que foi mesmo uma luta para nascer aquela criança e teve que ser, trocou o nome da criança na hora do parto. Ainda hoje há esse costume em alguns lugares de dar à pessoa o nome que tem a ver com a circunstância em que ela viveu, em que ela passou. Então a gente vê isso na Bíblia em várias ocasiões, né? Tudo isso. E daí nós precisamos observar na Bíblia o nome de Jó, o que significa o seu nome, para tentar entender um pouquinho do que esse homem passou. Porque quando ele chega para nós, lá já no capítulo 1 de Jó, ele já aparece com a vida feita, ele já aparece com a vida dele consolidada, ele já parece muito rico. São 7.000 camelos, são 13.000 ovelhas. Algum comentarista que na época compara essas posses que Jó possuía, compara alguns bens materiais de hoje. Você tem que lembrar, a gente fala de camelo hoje, alguém já fala, camelo, querer saber de camelo? Tanta coisa mais por aí, mas tem que voltar lá atrás e ver o que um camelo representava naquela época. O camelo é o melhor transporte que tinha naquela época, melhor que o cavalo, porque o camelo ele percorre uma jornada muito maior do que o cavalo. Um cavalo faz com a língua para fora, o camelo faz cantando, né? Ele vai de boa, porque ele bebe menos, mas também quando ele para beber água, né? Aí para tudo. Eu não sei quantos litros de água ali vai, mas ele enche mesmo de água, porque ele anda muito, e ele passa muito tempo sem água, mas quando ele para beber a água, aí não sei, vou pesquisar quantos litros de água bebe um camelo quando ele está com sede. Mas é muita coisa, porque ele percorre muito tempo sem água. Aí você vai ter que lembrar que esse teólogo comparava cada camelo a um jipe para a época. Cada camelo equivale para a época a um jipe. Então, pasme, é como se Jó tivesse um estacionamento na garagem da casa dele e tivesse, se fosse hoje, 7.000 jipes estacionados. Então é por aí, tem que tentar fazer essa conta aí. É esse o homem chamado Jó, riquíssimo, muito rico, com uma posse grandiosa, homem muito poderoso. Então Jó, mas quando a gente chega na história e vê o capítulo 1, a gente já vê o Jó muito rico, porque a gente tem mania de ver a pessoa rica e achar que tudo foi sempre bom. Toda vez que a gente vê alguém muito rico, a gente já imagina a pessoa rica. A gente nunca imagina a pessoa pobre. Fala, nossa, essa pessoa é rica. Olha como ela é rica. Olha como ela tem dinheiro. Olha como ela tem carro. Olha como ela é famosa. A gente não imagina aquela pessoa lá atrás. Mas imagine, muita gente rica hoje, muito rica hoje, foi muito pobre lá atrás. Foi muito pobre. Passou por situações difíceis. E hoje
são ricas. A gente olha e só vê a riqueza, mas há um tempo atrás a pessoa foi muito pobre. Como há pessoas que foram muito ricas e hoje não estão tão ricas, estão lá de tudo. O caso de Jó agora é um pensamento particular. Os irmãos não têm obrigação de ir neste pensamento comigo. Mas o caso de Jó, quando eu observo a história dele, eu sou induzido por alguns fatos bíblicos a entender que o Jó, que aparece muito rico no capítulo 1 da sua história, do seu livro, em algum momento do passado, eu sou induzido a pensar que o Jó foi muito pobre, que o Jó passou por situações muito difíceis na vida dele, no que diz respeito a posses, a vida material, a recursos, a dinheiro. Mas pastor, por que o senhor conclui isso? Porque eu estou indo com vocês para meditar no que significa o nome do Jó. O nome dele não vem à toa. Então os irmãos vejam, em algum momento de Jó, que não aparece no capítulo 1, Jó sofreu muito. A riqueza dele vem de algum lugar. Ele está rico no capítulo 1 já. Mas eu quero imaginar como era o Jó antes dele ser rico. E de onde vem sua riqueza? Não sei dizer. Não é possível se dizer. Mas olha o que significa o nome Jó. O nome Jó significa pesaroso. Pesaroso. Perseguido. Molestado. Atribulado. Entristecido. Irmãos, quem daria um nome desse para um filho? A gente quer dar nome que tragam expressões de vitória, de alegria. Ninguém vai dar um nome assim. Lá no livro de Ruth, tem o Malom e Quilion, que nasceram, aqueles moços nasceram com uma certa enfermidade, não sabemos qual, né? E a Noemi deu aos filhos dela aquele nome, de Malom e Quilion. Um nome com significado muito ruim. Ruim. Não lembro exatamente, mas é algo como adoecido, enfermo. É algo assim. Depois você vai. O cara tem a ver com isso. Não é à toa que eles morrem jovens, pelo que a gente entende. As moças estão jovens. Eles morrem jovens, então não sei qual é a enfermidade. Mas quem daria o nome desse, como deu a mãe de Jó para esse moço? O nome que quer dizer entristecido, molestado, perseguido. Difícil. Dá-nos entender então que em algum momento da vida dela, ou da família dele, dos pais dele, era isso que representava o momento em que ele nasceu. Momento triste, de dor, de pesar, de tristeza. Temos amigos, não aparecem irmãos. Não aparecem irmãos em Jó. Será que ele é filho único? Aparece amigo, não aparece nenhum irmão dele, nem uma tia, nenhum pai, não, só tem os amigos que vêm depois. Aparece a esposa e os filhos. Mas veja, o nome dele nos dá a entender algo de muito triste, de muito ruim. A vida dele, de tristeza, de necessidade. E para fortalecer ainda mais esse pensamento particular, depois que passa em algum momento da dor que ele passa, da tristeza que ele passa, a Bíblia, ele diz bem assim, quando ele perdeu seus filhos, ficou enfermo, perdeu todas as suas coisas, a Bíblia fala assim, em Jó 3, 25, ele usa uma expressão, ele fala assim, depois que ele perde tudo, fica na miséria mesmo, em cima do lixo, aquele monturo que ele ficou em cima, que ele é um lixo, monturo, um monturo, irmãos, não é qualquer lixo, um monturo é um lixo ainda há lixos hoje em dia, que dá até para você ganhar um dinheiro com ele, há lixos, não é tão lixo assim, né? Mas aquele lixo lá é um lixo que não tem muito o que fazer ali não, né? Às vezes, em algumas versões, quando fala ali que do monturo o ego é necessitado, a palavra monturo ali, que está no Salmo, ela na sua etimologia daquela palavra, a palavra monturo, ela também, não se assuste com o significado, ela aparece em alguns momentos com o significado de fezes, excremento. Então olha onde estava, Jó foi jogado,
né? E quando o salmista falou assim, que do monturo ele ergue o necessitado e faz assentar entre os príncipes, é lá que a gente estava, irmãos. Sem Jesus, sem Deus, sem salvação, onde a gente estava? No monturo. Não tínhamos nada, não valíamos nada, não tinha nada que prestasse em nós, mas a graça de Jesus nos alcançou, olhou para nós, nos tirou de um lago horrível. Ele fala, né? Firmou os meus pés, colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao Senhor. É lá que a gente estava, e é lá que o Jó foi parar. E lá onde ele está agora, ele diz uma frase, no capítulo 3 e 25, que nos soa um tanto tendenciosa, nos faz se inclinar para este pensamento que eu trouxe agora, de que Jó havia tido um passado de muita necessidade. Porque ele diz na sua aprovação no capítulo 3, verso 25, alguém quer ler para nós, por favor? 3 e 25. O que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Então Jó tinha medo da situação que ele estava ali no 3:25. Ele tinha medo, ele fala assim, olha aí, ó, o que eu temia me aconteceu. E o que ele temia? O que ele temia? Qual que era o medo de Jó? Voltar e ser de novo pesaroso, perseguido, molestado, atribulado, entristecido. É o que eu temia. O que eu temia me aconteceu. Então, dá a entender assim. Mas já no capítulo 1, quando Jó aparece para nós, ele já aparece com a sua vida totalmente consolidada. Um homem muito rico, com muitas posses. E se a gente fosse descrever o Jó, a gente não ia descrever. Olha como que a Bíblia descreve no capítulo 1, que a gente leu ainda há pouco. Veja que a Bíblia traça algumas características que nós não costumamos traçar com as pessoas. A gente é assim. Infelizmente, nós somos assim. Ainda há um tempo atrás, eu estava em algum lugar dessa região, tem um Camaro amarelo que passa sempre por aqui, ó. Ele vai e volta. Eu já alguém aí. É um carro muito bonito, um carro muito chamativo, um Camaro. Aí eu parei no posto de gasolina com a minha filha, comprar alguns pães ali e tudo. E daí, é prática nossa já. Acabou o culto quarta-feira, vamos comprar pão. Vocês diziam até pedimos. Foi para a história que eu pedi ovo emprestado? Estava fechado o ovo. Eu queria comer pão com ovo. Eu queria comer pão com ovo depois do culto, estava tudo fechado. Mandou, empresta ovo para mim, que eu estou voltando da igreja. Aí me emprestou. Nem sei se eu paguei, Mandou aqueles ovos, mas já era, viu? Bom, a gente não tem costume, acaba o culto, vamos comprar pão. E fomos lá comprar pão, aquele carrão lindo, aquele Camaro amarelo. E eu parei com a minha filha e falei, filha, sabe o que é um Camaro para Sofia? Ela falou assim, não, é um carro. Mas não é qualquer carro, filha. Vem cá, pai vai te mostrar. E fomos perto daquele carro, um carro, aqueles pneus grossos, olha que carro lindo e tal. Compra um, pai. Então, filha. Vamos esperar um pouquinho, né? Não vamos frustrar a fé da criança, né? Enfim, mas o que nos chama atenção quando a gente vê alguém muito rico é o que ela tem. Na hora, é o carro dele. É o quanto ele ganha. Esses dias na empresa, uns colegas estavam fazendo o cálculo para ver quanto o Neymar ganhava por minuto, porque o salário dele chama atenção. Quanto ele ganha por minuto? E estavam os colegas, cada um com sua calculadora. Nossa, ele deve ganhar tanto. Já ganhou tanto ali. Porque o que a pessoa tem vale muito para nós. O carro da pessoa, se um convidado chegar em algum lugar e parar um carrão assim na porta, o povo já fica, que é isso? É um carro ou é uma nave que parou aqui na porta da igreja? Os nossos olhos são assim, olhos humanos, olhos carnais, olhos naturais, nos chama a atenção tudo que a pessoa tem. E Jó tem muita coisa, tem muitos camelos, tem muitas ovelhas, tem as suas 500 juntas de bois. Pense nas festas que esse homem fazia, mas as marcas descritas no capítulo 1 e verso 1, para nós, não está falando de carro, não está falando do saldo bancário que ele tem, porque isso são tudo coisas que vêm e vão.
A Bíblia fala assim, a Bíblia chega a falar para nós assim, que o que mais vale para nós, a Bíblia fala, é ter o bom nome. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Acredite, tem gente por aí, irmãos, que se juntar o salário de todo mundo aqui, o patrimônio de todo mundo aqui, não dá o que aquela pessoa ganha por dia, mas não tem moral, não tem dignidade, não pode andar de cabeça erguida, não tem essa dignidade de ir e vir, ir a algum lugar, voltar, porque chegam em algum lugar público, são vaiadas, são achincalhadas, porque, não, e a Bíblia fala assim, se é para ter muito bem material, e para ter um bom nome, a Bíblia diz, preserve o bom nome, mais digno de ser escolhido é o bom nome, do que as muitas riquezas, adianta de nada, e Jesus foi nessa linha também, ele falou assim, o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perdeu a alma, adiantou o quê? Não valeu de nada. Talvez nós não descreveríamos Jó, se fôssemos nós narrando a sua história, do modo como o autor achou por bem narrar, porque ele está chegando no capítulo 1 para nós, no verso 1, e não fala do camelo, ele fala assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era, que diz aí? Reto. Alguma outra palavra? Justo. Alguma outra palavra? Aqui diz perfeito. Na outra versão fala assim, este homem era sincero. Oh, irmãos, que riqueza é essa? Tem gente que já fez da mentira uma prática tão natural que até ele acredita na mentira já, irmão. Tem gente que é muito mentirosa e faz a mentira uma prática natural, mente para tudo, já costuma, a mentira já virou uma prática tão comum para ela, que às vezes mente até quando está pregando, irmão, até pregando mente, está pregando, você não sabe se é verdade ou se é mentira, quando testemunha, você sabe, será que é mesmo? Será que Deus fez mesmo? Porque a mentira na vida daquela pessoa já é uma prática, né? Testemunhos mentirosos, histórias mentirosas. Eu lembro de uma história que eu ouvia de um pregador que ele contava assim, que tinha um pregador numa praça, pregando a palavra de Deus, e de repente uma criancinha chegou perto daquele pregador e pediu para cantar o hino. Mas ele fala assim, quando ele conta essa história, ele fala assim, eu estava na região de Alumínio, quando naquele culto aquela criança pediu para uma oportunidade, aí o pregador falou assim, não, você não pode cantar, porque você está sem camisa, você está usando uma bermuda e está descalça, vai para sua casa por uma roupinha, e depois você pode vir cantar aqui. Aí a criança sai, mas a pessoa conta isso com fundo musical, né? Mas aqui é diferente, né? Fica toda aquela coisa, os músicos não entendem o que é um fundo musical, tudo. Aí aquela criança põe uma roupinha bonitinha e vem, pega o microfone e começa a cantar. Ele é tudo pra mim. Só que isso contado por um pregador com fundo musical, eu não tenho essa paciência. Nessa hora tá todo mundo chorando da história do menininho que chorava na região do alumínio e tal. Beleza, eu vi essa história. Eu estou ouvindo esse mesmo pregador numa outra circunstância. Ele fala assim, irmãos, eu estava na cidade de São Roque num culto, quando uma criança, eu falei, meu Deus, mas essa criança está fazendo turnê, será? Ela está em Alumínio e vai para São Roque, mas será que dá para acreditar nessa história? Desde o meu tempo, que eu converti. Já contava a história do menininho? E ele canta o mesmo hino? Ele é tudo. Olha lá. Irmãos, não tinha roupa. Irmãos, vejam, irmão, infelizmente, e vou dizer para a igreja, na autoridade que Deus nos concede, não é tudo que você ouve em um púlpito de alguém que se diz mensageiro de Deus que você deve engolir ou receber. Toma muito cuidado. Já está esse tempo. Não é tudo que você ouve que você pode falar, aí já sai e já acha que é verdade. E não é, irmão. Tudo mentira. É uma história, é lorota. Uma história que ninguém não sabe o que é. Então, muito cuidado. Mais do que nunca, os nossos tempos é um tempo que nós buscarmos de Deus discernimento espiritual, para não sermos enganados por esses oradores especialistas que enganam pessoas, que sabem manipular
amassa, não é? Então, muito cuidado. Olha, chegou a minha caneta predileta aqui. É uma Rosana que trouxe? Quem? Veio de lá, alguém trouxe aqui, que bom. Então veja, a primeira marca que ela fala para nós aqui de Jó é que ele é um homem, eu gosto dessa palavra, sincero. Que palavra, né? Parece que está meio fora de moda, né? Mas quão gostoso é a gente falar com alguém que é sincero. Você é pegador de festa? Uma pessoa foi entregar um currículo numa empresa e ficou assim de falar: será que eu falo que eu sou crente ou não? Porque tem gente que não fala que é crente para tentar ganhar um cargo na empresa, porque ela fala: se eu falar que sou crente, não vai querer me contratar. E daí aquela pessoa, aquela irmã, aquela moça desesperada para um serviço, acabou cometendo esse deslize. Na hora da entrevista, a moça perguntou: você é evangélica? Você é crente? A moça falou assim: não, eu não sou. A entrevistadora falou assim: puxa, que pena, estávamos procurando uma crente. Perdeu ali mesmo, né, irmão? Vamos falar a verdade, irmão. Vamos ser sinceros, né? Falar a verdade. E a palavra sincero, na sua etimologia, na sua história, na sua origem, a palavra sincero é uma junção de duas palavras que os gregos descreviam assim, ó. Eles pegavam essa palavra aqui e dividiam em dois. Lembra as máscaras dos teatros gregos e tudo? Ele pegava a palavra sincera em junção de duas palavras. Sincera. Sincera. Do jeitinho que ele fala com o pastor presidente, do jeitinho que ele fala com o pastor presidente, ele fala com a irmã que lava o banheiro da igreja. Do jeitinho que ele trata uma autoridade, ele trata o irmão que cuida dos carros na porta da igreja. Ele é sincero, não tem duas caras, ele é o que ele é. Tem gente que muda, tem gente... cada hora é de um jeito. Jó é sincero. A primeira marca dele que faz ele entrar para a história é sincero. Mas tem boi, não quero saber do boi. Não quero saber. Ele é sincero. Anota aí para o escritor da Bíblia. Ele é sincero. Acho que o Espírito Santo inspirando ele para escrever, né? Quem sabe o autor estava acabando tremendo. Eu quero falar logo dos camelos. Não. Primeiro você vai colocar que ele é sincero. Os irmãos vão estudar esse livro aí. Daqui 4.000 anos, lá em Terra de Arieta, vai aparecer um pastor lá, primeira igreja que ele vai estar dirigindo, e ele vai dar muita ênfase para essa palavra, sincero. Então põe sincero aí. Então Jó é sincero. Ai, que Deus faça de nós pessoas sinceras. E tem que ser sincero em tudo. Sincero até na vida financeira, viu? Por que o cartão com limite de 5.000? Se eu ganho 1.000? Esse cartão é uma fraude, irmão. Que sinceridade que é essa? O cartão dá limite de 5.000, mas eu ganho 1.000. Aí eu vou lá e faço a dívida de 5.000, mas eu ganho 1.000. Mas como é que fica agora? Não, o cartão é mentiroso. Ele fala que... Não, a irmã Rosana é maluca. Talvez a gerente liga para ele e fala assim: você quer aumentar? Uma vez o limite estava alto e eu feliz da vida, né? Beleza, o limite está alto, dá até para dar uma... aqui tá. A minha Rosana falou assim: vai baixar o limite. Vai, mano, abaixa o limite. Tá muito alto esse limite aí, não vai baixar. A gente não ganha isso? Esse dinheiro não é nosso, tá ali. Aí você vai lá tirar o extrato bancário, o banco vai enganar você. Crédito aprovado de 20.000 reais. Fala: oh, aleluia. É Deus já. É Deus, irmãos. É o Deus desse século aí, ó, querendo enganar você e eu. Você vai lá e empresta o 1.000, ele te cobra 3 depois, no final das contas. Temos que ser sinceros com a nossa vida financeira, né? É o que dá. Mas eu... Não dá? Vai esse. Mas eu queria... Não dá essa? Vai essa. Mas eu queria aquela plasma de 60 polegadas. Vai com a de 40 mesmo. Vai com a de 30, irmão, por o caso. Mas ser sincero. Amém? Sem rolo, viu? Sem rodeio, sem rolo.
Não vamos fazer não, sem rodeio. Sincero. Sincero. Além de ser sincero, ela fala assim. Eu tô com duas Bíblias aqui. Vai pra cá. Íntegro. Eu vou chegar na tua mente aí, ó. Íntegro. Íntegro. Pessoa completa, pessoa íntegra. Às vezes vai até como sinônimo do ser sincero. Na outra versão fala assim: reto. Tem pessoas que têm uma personalidade fixa, uma personalidade espiritual fixa. A pessoa é daquele jeito lá, não importa, ela tem aquele jeito da pessoa. Amém? Tem gente que não, cada hora está de um jeito. Um dia chega, paz, igreja, aleluia, glória a Deus, amado, amém, querido, amém, querida, glória a Deus, aleluia pela sua vida, Deus é fiel. Outro dia chega,